quero compartilhar com vocês, vou começar a apresentar minha tela. O GEAC, ele é um grupo de pesquisa. E no momento que a gente fala em pesquisa, a primeira coisa que a gente tem que ter consciência é do Lattes e da importância do Lattes, né? Então, eu abri o meu Lattes aqui, não por nada, não para eu exibir o meu Lattes, mas é só porque tudo que a gente faz, tudo que a gente produz no GEAC, vem para cá, para o meu Lattes, então eu centralizei aqui e estou abrindo o meu. O nome do grupo já diz, Grupo de Eletrofisiologia da Audição e Avaliação Comportamental, e o zumbido, ele entra dentro da avaliação comportamental com a avaliação e reabilitação. Então, as nossas 3 frentes hoje de trabalho em pesquisa são processamento auditivo, potencial evocado e zumbido. Todos vocês precisam ter um currículo Lattes, gente. Vocês precisam saber alimentar o Lattes e deixar o Lattes atualizado. Então, o meu Lattes eu mexi a última vez em junho de 2020. As produções, elas estão aqui. Artigos completos publicados em periódicos. Eu me tornei professora da UFSM em 2012. Então, se vocês olharem a minha produção de 2012 para cá, é o que a gente fez no GEAC. Então, tudo que eu tenho aqui, eu devo ao GEAC. Eu vou comentar por alto a origem desses trabalhos, porque tem algumas parcerias que não são exatamente do GEAC, que são parcerias externas que eu tinha ou que eu criei depois que eu me tornei orientadora do grupo de pesquisa. Então, o primeiro trabalho, em 2012, ainda foi fruto da minha tese de doutorado. Depois, esse aqui foi uma parceria com a professora Maristela, que foi quando a gente começou a estudar bilinguismo e processamento auditivo. Vocês estão vendo a minha tela aí, gente? Tá aparecendo para vocês direitinho? Tá sim, prof. Tá. Então, aqui foi quando a gente começou a estudar bilinguismo e processamento auditivo, que foi o trabalho da Amanda, que era aluna da Maristela, da professora Maristela. Essa daqui foi uma parceria com a professora Eliara, quando a Daiane de Doné era mestranda. Então, eu não sei se eu já comentei com vocês todos, mas a grande maioria já sabe. A minha formação inteira de mestrado e doutorado foi com a população infantil. Então, tem muita coisa no meu Lattes de, por exemplo, triagem auditiva neonatal, e tem muita coisa do público infantil. Então, vocês olhando o meu Lattes, e eu até sugiro para vocês que vocês tentem ler, nem que sejam os resumos dessas produções todas, para vocês verem a cara, mais ou menos, do que a gente produziu enquanto grupo de 2012 para cá. Oficialmente, o GEAC ganhou o nome de GEAC em 2014, mas ele nasceu em 2012, mas a gente conta de 2014 para cá. Então, aqui, ó, em 2014, eu ainda tenho uma outra produção fruto do meu doutorado. Então, os trabalhos de doutorado, normalmente, eles geram mais que um artigo científico. Então, vocês vão se sentir tendo feito parte do GEAC, aprendendo. Esse é o primeiro ponto, sem dúvida. Quando vocês me procuram para fazer parte do grupo, vocês procuram porque vocês querem aprender, mas vocês vão realmente se sentir parte, oficializar essa participação quando vocês tiverem um artigo publicado. Então, o fruto do nosso trabalho são as publicações dos artigos. Então, agora eu estou numa força-tarefa grande de tentar resgatar o que a gente tem de publicações paradas por algum motivo. O Vitor puxou essa força-tarefa para mim durante a minha licença ainda. Então, de vocês que estão aqui comigo hoje, o Vitor tem trabalhos, tem artigos sendo escrito, tem as meninas que estão envolvidas em TCC, que a Brenda e a Cassie são uma dupla, a Dari e a Aline são outra dupla, tem os meus alunos futuros de TCC, que querem fazer TCC comigo, que é a Cris, a Dani, o Wellington, e acho que eu falei tudo. Falei, os que estão em trabalho, e a Cris começou agora, recentemente, ela arrumou um resumo para um congresso, mas que no fim não vai dar certo, né, Cris? Mas o resumo fica esperando outras oportunidades. E a gente vai arrumar um artigo que
estava parado porque os autores do artigo começaram e não terminaram. Então, gente, isso é muito comum, infelizmente, de os artigos irem para as revistas, voltarem por um ou por muitos motivos, e os autores estarem em outra vibe já na vida, o que é totalmente compreensível, e deixa o trabalho. Para mim, isso é bem ruim, para o grupo isso é bem ruim, então eu fico bem feliz quando vocês querem tentar resgatar os trabalhos que ficaram perdidos aí pelo caminho. A Brenda já teve essa experiência também, né, de tentar resgatar trabalhos aí que ficaram pelo caminho. Então, gente, voltando aqui no Lattes, só para dar um panorama geral para vocês, essa aqui ainda foi fruto do meu doutorado, esse aqui foi uma parceria com a professora Maristela em relação à prótese auditiva, que é uma coisa que eu gosto muito e nunca pude estudar mais aqui na universidade, mas trabalhei toda a minha atuação profissional com prótese auditiva. Aqui ainda é uma parceria da Unifesp, que foi um trabalho de network cerebral que a gente fez em relação a zumbido, que foi publicado na Plus One, que é um trabalho que eu me orgulho muito, porque essa revista é bem bacana. É fruto do doutorado da Maura Laureano, que fez um trabalho com PET scan, então foi um trabalho lá na Unifesp, no departamento de neuropsiquiatria, que eu fico muito feliz de ter feito parte e de ter conseguido fazer essa publicação junto com esse grupo que eu tanto admiro. Aqui, de novo, né, a questão do bilinguismo, que a gente já tinha visto antes, outro recorte de um trabalho da Amanda. Aqui é o fruto da dissertação de mestrado da Letícia. A Letícia hoje é fono-EBSER, então ela trabalhou na Comunicare muitos anos, mas agora ela veio para a EBSER, então esse aqui é fruto do mestrado da Letícia, que foi uma das minhas primeiras orientações de mestrado, que ela estudou o sistema eferente, então ela estudou o sistema olivo-coclear medial na região da fumicultura. A Dara já tinha me trazido um desejo, a Dara e a Aline, de fazer estudos assim com essa população. Então, meninas, a gente já fez em 2014, porque a Letícia também tinha uma situação familiar parecida, assim, de ter... dos pais ou dos tios, não lembro bem, trabalhar com plantação de fumo. Em 2014 ainda, um outro trabalho, só que daí com emissões autoacústicas, e aqui foi quando a gente começou a se debruçar mais sobre os potenciais de longa latência. Então, vocês percebem, a gente está em 2014 e eu já falei para vocês de diferentes temas aqui. Eu já falei de processamento com bilinguismo, de zumbido, de prótese, de triagem auditiva neonatal. Então, são os temas que eu vinha explorando bastante até 2014. Daí, aqui, em 2014, a gente começou os potenciais de longa latência. Então, aqui, esse trabalho é fruto de um trabalho extra que a Daiane fez durante o mestrado, que foi um trabalho paralelo, porque ela era bolsista e tinha que fazer uma produção a mais. Esse daqui é o mestrado da Fernanda Veloso, que foi um dos primeiros mestrados que eu orientei oficialmente, porque o mestrado da Letícia e da Daiane, eu fui mais co-orientadora do que orientadora, porque elas eram orientandas do professor Aron. Aqui um trabalho que a Mirtes fez logo que ela chegou, quando a Mirtes foi aluna especial em processamento auditivo. Então, aqui, processamento auditivo, adaptação de teste comportamental, processamento auditivo, quando nós começamos a contribuir cientificamente com os testes de processamento auditivo que existem. Então, eu tinha um desconforto muito grande de nós termos 3 testes para avaliar ordenação e resolução temporal. Então, a gente fez um estudo para estudar nível de especificidade desses testes, que dessa pesquisa saiu a resolução, digamos assim, da nossa escolha hoje, quando a gente tem TPD e TPF, por que a gente escolhe o Auditech e não escolhe Music e Taborda? Então, esse aqui é o artigo que a gente fez para fazer essa escolha. Eu sei que para alguns de vocês talvez não fique tão fácil tudo isso que eu estou falando, principalmente para as meninas que estão tendo áudio 2, mas quando vocês estiverem fazendo áudio 3, vocês vão entender melhor. Quem já fez áudio 3 precisa entender isso.
a gente tem diferentes testes para avaliar habilidade de ordenação temporal, ordenação para tempo e duração, o TPD e tempo e duração, tempo e frequência, o TPD e o TPF, e esse estudo buscou responder que teste eu uso. O da Fernanda foi a nossa tentativa de... Ah, não, esse aqui é o de revisão narrativa. A gente fez uma revisão narrativa sobre um teste que é o PSI, porque ela ia usar o PSI como ferramenta, como instrumento a ser adaptado no mestrado dela. Então, existe, gente, uma fortíssima recomendação, que toda vez que a gente vai começar um estudo, seja ele qual for, no tema que for, nós façamos uma revisão sistemática da literatura, se possível com meta-análise. Revisão sistemática da literatura com meta-análise é uma coisa extremamente nova para mim. Eu convido vocês a assistirem uma aula que está no nosso canal do YouTube, que foi uma aula ministrada por pós-graduação, dia 3 de novembro agora, por convidados. A professora Renata convidou 2 professores da Federal Fluminense, lá no Rio, e eles deram uma aula brilhante, porque a gente vai fazer o primeiro estudo de revisão sistemática com meta-análise na nossa disciplina de pós-graduação. Eu fiz, então, revisão narrativa. São diferentes formas de fazer revisão de literatura. Mas qual que é uma coisa muito firmada entre os fortes cientistas e as pessoas que realmente conseguem fazer publicações em revistas A? Que para que nós tenhamos verdadeiro domínio de um assunto, a gente precisa começar por uma revisão sistemática, com meta-análise ou por uma revisão narrativa, que é mais simples, mas é necessário. Então, vocês vão observar que os meus demais estudos, eu acho que tem mais um de revisão narrativa que nós fizemos de mismatch negativity, e só. Então, eu peco nesse sentido, e é uma coisa que eu não quero pecar mais. Então, aos meus futuros mestrandos, o Vitor se encaixa aí num futuro mestrando, né, Vitor? Tu não mudou de ideia ainda, né? Não vi, não tô te vendo. Peraí, agora eu tô te vendo. Não, tá de pé. Inclusive, comprei livro essa semana. Então, aos meus futuros mestrandos, a gente vai tentar sempre começar por um estudo ou de revisão narrativa ou de revisão sistemática, para a gente realmente ter domínio do tema e tentarmos ser grandes cientistas, porque aqui, eu acredito muito que aqui no GEAC nascem aí pesquisadores, ou nasce um gosto muito grande pela pesquisa, ou um desgosto muito grande pela pesquisa, as duas opções são válidas, mas a gente tem que tentar. Então, é uma ideia forte aí que a gente consiga fazer isso, e eu preciso que vocês me ajudem, que vocês me cobrem, que vocês me puxem para que nós consigamos fazer isso, porque dá trabalho, mas nos enriquece muito para conseguir escrever sobre o tema depois com propriedade. Porque eu sempre digo para vocês, quem sabe o assunto de verdade é vocês. Quem consegue se aprofundar são vocês. Eu fico na parte superior, tentando pegar um pouquinho de cada assunto para conseguir orientar vocês com qualidade. Mas o aprofundamento no tema é de vocês, tá? Então, eu queria dar esse destaque aqui para essa revisão narrativa que nós fizemos em 2015, que gerou a dissertação de mestrado da Fernanda. Aqui o destaque para a questão do processamento TPD e TPF, que foi daqui que nasceu a nossa escolha pelo Audtech. Então, quando a gente pensa e fala assim, gente, nós queremos fazer fonoaudiologia baseada em evidências, é isso. Eu preciso ter um artigo que me diga que eu estou usando tal e tal procedimento, ou tal e tal teste, ou tal e tal exame, porque eu fiz um estudo para dizer aquilo, ou porque eu estou me baseando na referência do fulano e do beltrano. Não necessariamente a produção tem que ser nossa, mas a gente tem que ter um autor para se referenciar. Não dá para dizer que a gente faz laudo by Michele. A gente tem que fazer laudo by OMS 2020, ou 2014, ou Lloyd Kaplan, mas eu defendo a atualização científica.
E eu acho que a OMS não ia parar para fazer uma nova classificação de laudo se eles achassem que era inútil. Eu acho que eles fizeram porque precisava. E assim é para tudo. Eu dei o exemplo da áudio porque é o mais básico, né? E a gente precisa saber o básico para poder saber o refinado. Então, dando sequência aqui nesse panorama que eu estou passando para vocês, aqui a gente fez um outro estudo com longa latência com P300. Esse daqui foi um estudo que a Daiane também fez como extra, enquanto ela já não estava mais conosco, mas ela manteve o contato conosco e fez vendo o nível de dificuldade para os diferentes estímulos verbais e não verbais. E daqui saiu a nossa decisão do nosso protocolo de longa latência ser realizado com BADI, estímulo de fala, BADI. Então, se a gente for estudar, for ler sobre potencial de longa latência, a gente vai observar que existem inúmeros protocolos, inúmeros jeitos de fazer. E quando um procedimento tem inúmeros protocolos, dificulta muito fazer uma revisão sistemática com meta-análise. Para nós fazermos isso, a gente tem que tentar, ao máximo, ter homogeneidade de protocolo. Então, quando eu tenho uma variedade muito grande de protocolos, como é o caso do potencial de longa latência, eu consigo fazer uma revisão sistemática, mas eu não consigo aplicar a meta-análise. Olhando a aula lá no nosso canal do YouTube, vocês vão entender isso melhor. Não vou entrar no tema agora, porque não é o objetivo, mas a gente pode voltar nisso, se for do desejo de vocês, porque eu também estou estudando, é novo para mim, mas a aula é longa, então, se vocês quiserem fazer em 2 momentos, eu até sugiro, tá, gente? Então, daqui saiu, desse artigo de 2015, saiu a nossa escolha de protocolo para o potencial de longa latência com estímulo verbal. Aqui foi um trabalho de compressão de frequência, que foi uma parceria com a professora Maristela também, que eu participei em função de ter um estudo com zonas mortas na cóclea. Zonas mortas na cóclea foi o meu tema de especialização, porque na época que eu fiz especialização, tinha especialização aqui na universidade. Então, a gente hoje quase não fala em zona morta na cóclea quando trabalha com diagnóstico. A gente fala mais em zona morta na cóclea quando trabalha com reabilitação. Muito resumidamente, zonas mortas da cóclea são regiões onde, por exemplo, eu tenho uma queda muito grande no audiograma e eu tenho uma diferença muito grande entre uma frequência e outra, e eu tenho uma resposta lá em 8.000 que é muito pior que a resposta de 6.000. Ou uma resposta em 6.000 que é muito pior que a resposta de 4.000. A zona morta, ela representa uma região de frequência em que eu não tenho mais atividade de célula ciliada externa e interna, e aquela resposta para a audiometria tonal, ela veio de regiões adjacentes, ela veio dos ladinhos. Então, se a resposta ela é de 6.000 Hz, não foi 6.000 que respondeu, foi 5.800, foi 6.300, não foi 6.000 exatamente. Tá, mas o que isso tem a ver? Por que a gente tem que conhecer sobre zona morta? Quando a gente vai trabalhar com amplificação sonora, quando a gente vai colocar som naquele sistema, se eu tenho zona morta na cóclea, talvez eu precise lançar mão deste recurso que existe nas próteses auditivas, que chama compressão de frequência. Nem todas as empresas chamam de compressão de frequência. Tem compressão de frequência, tem outros nomes, mas também tem a transposição de frequência, que é um recurso que a gente usa nas quedas muito abruptas, nas rampas muito rampas. Então, eu acabei participando desse trabalho em função da minha especialização ter sido em zonas mortas na cóclea, que eu fiz aqui na nossa universidade. Fui aluna da Prof. Maristela, a qual eu tenho muita gratidão, em 2005, antes de eu ir embora para São Paulo. Então, só para contextualizar um pouquinho dessa publicação, que sai um pouquinho do que hoje a gente faz no GEAC, mas é uma coisa que eu gosto muito, que trata sobre reabilitação auditiva. Porque, né, a gente faz diagnóstico para fazer reabilitação.
A gente faz um belo diagnóstico para fazer uma excelente reabilitação. E aqui a gente volta para o nosso processamento auditivo. Esse foi um trabalho da Rúbia, que eu acredito que tenha sido de iniciação científica da Rúbia pelo período. Eu não sei se a Rúbia está aí. Sim, a Rúbia está aqui. Eu achei que eu tinha visto o nome da Rúbia. Foi um trabalho de iniciação científica da Rúbia, que ela estudou idosos saudáveis e idosos hipertensos, e a gente publicou numa revista de envelhecimento. Então, isso é uma outra coisa que eu quero falar com vocês, gente, sobre revistas. O nosso grupo de pesquisa, cada vez mais tem que qualificar as publicações. A gente precisa cada vez mais revistas de melhor qualis, de melhor impacto, e isso vale uma reunião clínica, uma reunião nossa de atualização, reunião clínica, atualização científica, enfim, qualquer nome. Isso vale uma reunião nossa só para falar de qualis de revista e de dificuldade de publicação em qualis bons. E os preços, porque as revistas de alto impacto e as revistas de qualis A1, A2, A3, elas não são baratas, bem pelo contrário, são revistas que têm um custo bem elevado. Tem revistas que chegam a se gastar 4, 5 mil reais para publicar um artigo. Nós nunca gastamos isso, nós nunca pagamos, porque é quase inviável, ou é totalmente inviável quando a universidade não paga. Porque quem é bolsista de mestrado e de doutorado usa a bolsa para os seus recursos de sobrevivência porque não pode trabalhar. Então, não tem como, né, pagar um artigo e pagar os custos de vida. E quando a pessoa não tem bolsa, fica mais difícil ainda. Enfim, mas isso é um tema longo aí, que é o tema revista. Não é fácil escolher revista, mas quando vocês decidirem que vocês querem escrever um artigo científico, a primeira coisa que vocês vão fazer é olhar a revista e olhar o que a gente chama de escopo dela. O que ela traz, como que ela traz o tema, o que ela fala sobre o assunto que vocês estão querendo publicar lá. Eu acho que teve alguma coisa no chat. A Dara. Prof, quero fazer um adendo. Acho super válido, principalmente para quem está entrando no grupo agora, uma aula sobre como é a escrita de um artigo, como que acontece as pesquisas, as referências, quais das revistas, o que significa, em quais revistas o grupo publica. Acho que todo mundo se apavora quando fala em escrever um artigo. Perfeito, Dara. A gente fez uma comunicação aí de cérebro, porque quando eu pensei em nós reativarmos o nosso grupo e quando eu pensei da gente não ficar longe, mesmo estando longe, a primeira coisa foi, vamos estudar. Daí eu já coloquei lá, né, no Drive, depois eu vou até abrir o Drive aqui, Dara, para te mostrar, porque você não tinha achado, né, os artigos no Drive. Eu coloquei no Drive os artigos e pensei, vamos ler artigos. Daí eu pensando, né, falei, não, gente, não vamos ler artigos. Vamos começar um pouco mais do início, porque o nosso grupo, ele tá com uma reformulação muito importante. A Brenda falou da Sheila, que ela é membro do grupo hoje como voluntária em alguns trabalhos, mas ela já acabou o doutorado. A Mirtes, que era braço direito e esquerdo, perna esquerda e direita, acabou o doutorado, continua como colaboradora, mas também não está mais conosco. Então, assim, o GEAC, ele teve, até esse momento, um grupo muito grande de pós-graduandos ativos, que estavam lá, presente, participando. A Rúbia ajudou com muita coisa no ambulatório de Zumbido, tocou muito tempo o ambulatório de Zumbido na minha ausência. Quando eu era coordenadora do curso, eu fui muito ausente do ambulatório. Então, hoje a gente ganha uma nova cara. Vem aí uma nova leva de pós-graduandos. O Vitor vai fazer a seleção assim que abrir o edital. Daqui a pouco ele já é fonoaudiólogo. A Larine tem vontade de fazer a seleção, mas ela ainda tem um pouco de dúvidas. A Vanessa Stefanello, que não está aqui, eu acho, não vi a Vanessa. A Vanessa também estava com vontade, mas não sabe. Então, assim, quem bateu o martelo, eu vou, é o Vitor. Então, vem aí uma nova leva de pós-graduandos, uma nova leva de graduandos, novos TCCs, novas iniciações científicas. E isso que a Dara falou é justamente o que eu pensei.
a gente precisa construir uma base, para dessa base a gente ir colocando degrauzinhos, até para vocês que já são velhos, entre aspas, no grupo, sentirem vontade ou não de continuar nessa vida acadêmica, de fazer mestrado, de fazer doutorado. Eu gosto disso, eu não gosto, eu quero isso, eu não quero. Então, sim, Dara, a gente vai fazer isso, sim. Nos nossos próximos encontros, eu vou vou indo por partes em todos esses temas. Fizemos transmissão de pensamento. E obrigada pelo adendo. Tá, querida? Mais alguém quer falar alguma coisa, gente? Porque eu tô só fazendo esse panorama para a gente ficar bem alinhadinho. Qualquer coisa me chamem, ou no chat, ou abro o microfone. Então, na sequência aqui, mais um estudo de potencial evocado. Eu acho que esse aqui, em conjunto com aquele outro que eu citei antes, eles geram o protocolo que a gente usa de longa latência. Então, aproveitando o que a Dara acabou de falar, observem um pouco das revistas, ó. Revista Brasileira de Otorrino, que é uma revista de alto impacto, é uma revista hoje A2. Então, quando eu falo qualis, gente, o quão boa é essa revista. Quanto mais A1, A2, A3 são as melhores, A4 menos melhor. Depois vem B1, B2, B3, B4, depois vem as Cs, que a gente tem que correr bem longe. As Bs também a gente tem que correr longe. Eu vou falar, sim, sobre revistas com vocês, mas olhando aqui, ó, Brasileira de Otorrino, Ciências do Envelhecimento, eu não lembro quais de cabeça de todas. Cefac, então, gratuita, a Cefac hoje tem taxa de publicação. ACR, gratuita, ACR, gratuita, Cefac, taxa de publicação, Arquivos Internacionais de Otorrino, gratuita, também tem um qualis bom, CODAS, gratuita por enquanto. Então, a gente tem uma variabilidade de revistas, mas fica muito por aqui. Cefac, CODAS, ACR, Ciências de Envelhecimento, interdisciplinar do envelhecimento, que daqui a pouco ela aparece aí. E essa daqui, que é o Jornal de Otorrino, está cada vez mais difícil, mas a gente já teve algumas publicações lá pelo GEAC. Esse daqui foi um trabalho muito gostoso que eu participei junto com a professora Helenir, que foi quando eu estudei linguagem de verdade, o processo de demência dos idosos, e estudei envelhecimento um jeito muito bacana. Então, foi um trabalho da Jaine, que hoje a Jaine hoje já acabou o doutorado, mas a Jaine teve uma trajetória muito bacana, porque ela resolveu ir para a Unifesp para fazer doutorado lá, de tanto que eu empurrei ela, e foi fazer com a professora Liliane Desgualdo Pereira, que é uma das autoras do livro de processamento auditivo. Então, esse trabalho aqui deu muitos frutos no sentido pessoal e profissional para a Jaine, e isso é uma coisa, gente, que para mim é tão bom quanto publicar artigo, eu acho que até um pouco melhor, que é quando vocês conseguem colher frutos bacanas para a vida, para o trabalho, e a gente contribuiu para a ciência e vocês tiveram ganhos para a vida com isso. Então, em função desse artigo aqui, a Jaine voou longe, foi para a Unifesp, fez o doutorado dela. Não sei se vocês vão lembrar dela, mas ela deu uma aula para nós no grupo de pesquisa. Acho que foi lá naquela nossa salinha, na salinha do GEAC. Foi lá a aula. Lembraram? E agora eu tô tentando lembrar do tema, gente. Ela estudou... Ela falou alguma coisa sobre processamento espacial, prof. Auditivo espacial, era uma coisa assim. Isso, Vi. Aquela coisa que eu não lembro o nome, que eu estudei bem pouco. Calma, acho que vem. Tem um nome, né? Masking Release. Lembrei. É um tipo de... Ellington, o Masking Release vai ao encontro do que a gente tem conversado em relação ao mascaramento no potencial evocado, presença de ruído nos testes de fala, e também tem a questão da presença de ruído no potencial. Ela não fez com ruído no potencial, ela fez só com ruído, um ruído que ela fabricou para aplicar nos testes de fala.
Mas, enfim, eu estou tentando estudar, Ellington, o que a gente está conversando de ruído no potencial, desde essa época da Jaine, então isso desde 2015. Então, eu estou 5 anos atrasadinha, mas a gente chega lá. Então, dando continuidade, aqui é outro trabalho com os picurruchinhos, né, com a população infantil, que também é uma parceria ainda da época da Unifesp, com a Cíntia, que já deu algumas aulas para a gente também, que ela era mestranda quando eu era doutoranda, então essa relação que eu tento criar com vocês, né, vocês entre vocês, graduandos e graduandos com pós-graduandos, eu aprendi na Unifesp, graças à professora Marisa Frasson, que foi minha orientadora, então esse aqui é fruto de lá ainda. Aqui, um trabalho que eu morro de orgulho, que foi um TCC, então a gente não precisa fazer grandes trabalhos em TCC, mas a gente pode. E aqui está a prova, que foi o TCC da Jordana e da Luane, que elas fizeram a adaptação do teste de fala comprimida e a gente fez uma validação em adultos. Esse teste ele é original com 50 palavras, a gente fez uma redução para 25. Fizemos um trabalho lindo com a Prof. Carol. Cadê a Prof. Carol que não está aqui? Ah, tá faltando o nome da Prof. Carol aqui nesse artigo, tem que arrumar isso aqui. A Prof. Carol nos ajudou com o balanceamento das palavras, com a posição de todos os sons em coda inicial, enfim, todas as posições. Esse aqui é um trabalho de TCC, então, no qual nos fez adaptar o teste de fala comprimida e ter ele como escolha hoje nos nossos protocolos de processamento auditivo. A gente escuta um monte aí, né, que não tem receita de bolo para processamento, e não tem mesmo, mas tem os testes que a gente mais usa, tem os testes que a gente mais gosta, e o mais importante é a gente ter os valores de referência deles para cada população, para cada faixa etária e para cada condição de audição periférica. Então, para o teste de fala comprimida, a gente tem quase tudo, e é desse teste aqui que a Cris pegou o artigo agora para tentar me ajudar a terminar, que eu estou em dívida com a Cris, eu tenho que mandar umas orientações para ela, porque foi o TCC da Carol e da Brenda na população infantil. Então, esse trabalho aqui é em adultos, e a gente tem o das meninas, né, que foi a continuidade na população infantil, que está parado e a gente quer publicar. Em 2016, eu voltei a estudar treinamento auditivo. Então, a gente faz avaliação para fazer reabilitação. E a reabilitação por meio do treinamento auditivo é uma coisa que eu sempre fui apaixonada. E aqui foi o marco, digamos assim, de eu ter voltado a estudar treinamento com a parceria com a professora Eliara para realizar a dissertação de mestrado da Andrea. A Andrea hoje é uma fonoaudióloga muito bem sucedida. Ela deve estar terminando o doutorado, ela tem uma clínica lá em Santiago, onde o Vitor está hoje, né, que o Vitor voltou para a cidade natal, e é onde a Vanessa Stefanello está fazendo estágio. Então, ela estudou treinamento no mestrado dela e eu tive o prazer de participar, que é como nós reabilitamos as alterações de processamento auditivo, os transtornos de processamento auditivo. Aqui foi um trabalho com uma parceria com o Dr. Pedro Kozer, que a gente fez uma normatização de uns valores de potencial de longa latência lá na clínica dele. E, mais uma vez, né, o P300, então a gente ficou um bom tempo estudando o P300. Aqui um estudo que nós realizamos, de novo, né, TPD e TPF, só que esse aqui é o da Taborga, que foi em 2016. Aqui um trabalho com crianças, de novo, parceria com a professora Eliara, que eu, mais uma vez, voltei a estudar linguagem. E aqui nós começamos os nossos trabalhos multiprofissionais, multidisciplinares, que foi quando a gente ganhou de presente a Carol Veloso, que é uma fisioterapeuta que fez doutorado conosco no grupo, e foi quando nós começamos a estudar osteopatia craniana. Vitor, aproveitando o embalo e o ensejo, dá uma olhada para nós quais que está essa revista Terapia Manual, que foi uma revista que foi muito rápida a publicação desse artigo da Carol. E daí, ontem, quando eu vi o teu e-mail
a gente está fazendo um artigo, Vitor, eu e o grupo que trabalhou nessa fase aí de osteopatia craniana, e daí eu vi o e-mail e logo lembrei, Vitor, que a gente ia comentar hoje aqui no nosso encontro. Então, dá uma olhada para nós como é que tá o qualis dela, revista Terapia Manual. Foi muito rápido, foi em 2018. Pode deixar, vou olhar sim. Logo que a Carol chegou no grupo. Então, gente, eu imagino o quão tonto vocês devam estar até então, porque já faz mais de meia hora que eu tô falando, e vocês viram a diversidade de assuntos e a quantidade de coisas diferentes que a gente já fez no GEAC. E eu ainda não terminei, eu tô em 2016. Então, por que eu resolvi fazer isso? Por que eu resolvi começar assim? Porque cada vez mais eu gostaria que a gente fortalecesse, enquanto linha de pesquisa, as coisas que nós estamos estudando no momento. Então, o que eu quero compartilhar com vocês agora que a gente está estudando? Não está unificado, está ainda pulverizado, mas unificar completamente é impossível. Mas eu gostaria que cada vez mais a gente conseguisse aproveitar da melhor forma os nossos voluntários de pesquisa, que a gente conseguisse o maior número de estudos possíveis com o mesmo tema. Por quê? Para a gente se fortalecer enquanto grupo. Então, se vocês continuarem olhando aqui o Lattes, isso que eu estou fazendo, dos artigos que a gente tem publicados no grupo, vocês vão começar a perceber que de 2016 em diante, aparece o Mismatch Negativity, aparece o Frequency Following Response, que são dois potenciais evocados que a gente começou a estudar de 2015 em diante. Então, Mismatch Negativity, Frequency Following Response, que poderia ter e tem aqui publicações com outro nome, que é o PEAT com estímulo de fala. Começa o zumbido, aparece de novo o zumbido, que aqui também, ó, outro trabalho com a Maura, que também é fruto lá daquela época da Unifesp com acupuntura. Então, a Carol fez osteopatia e acupuntura, mas a gente só conseguiu publicar até então com osteopatia. Então, vocês vão perceber que aparecem outros temas, outras coisas, e continuamos no processamento, e continuamos no treinamento, e aparecem coisas novas. Então, o que eu gostaria que a gente fizesse enquanto grupo de pesquisa daqui para frente? Que a gente tentasse, para os próximos trabalhos, fortalecer temas. Então, eu vou dar um exemplo. O Vitor, que quer fazer pós-graduação e está se preparando para isso, ele começou a estudar potencial de média latência, a onda NAPA, NBPB, as ondas NAPA e NBPB, no TCC. O TCC já está pronto, já foi, já voltou, está arrumando. Estamos fazendo um outro artigo de normatização dos valores de média, está arrumando. Nesse artigo, a Dara faz parte e a Larine, que não está aqui, vai levar um puxão de orelha bem grande, faz parte. O de média. E o Vitor tem o desejo e está se organizando para fazer uma revisão sistemática de média. Então, eu nem tinha esse discurso que eu acabei de falar, né, Vi? E você já tinha falado desse desejo da revisão sistemática de média. Então, significa que todo mundo vai ter que fazer estudo com média? Claro que não. Já dizia minha querida orientadora que a gente tem que gostar muito do que está estudando para dar certo. E ela, de verdade, usava que a gente tem que ter tesão pelo que está fazendo. Porque se não tiver, não fica bom. Então, quem gostar e quem se identificar com o potencial, vamos unir forças para isso. O TCC, daí agora falei do mestrado do Vitor, porque é uma possibilidade futura. O que está acontecendo agora? Quem está em processo de doutoramento? A Rúbia está estudando barra de axis no zumbido. Não tem como ajudar a Rúbia, porque ela tem um protocolo muito fechado. Então, a Brenda e a Sheila avaliam e reavaliam, a Rúbia trata.
Então, não dá, porque como que vocês começam normalmente? Ajudando em outras pesquisas, né? Vocês se voluntariam em outras pesquisas e assim vocês vão pegando gosto pelo tema, ou zumbido, ou PAC, ou eletrofísio. Com a Rúbia não tem como. Não sei se a Rúbia tá aqui ainda ou ela já saiu, tá aqui a Rúbia. Mas a Rúbia tem um protocolo muito fechado. Dá para ver a Brenda e a Sheila atendendo? Dá para ver. Enquanto nós estivermos em pandemia, só pode 2 pessoas, dependendo do tamanho da sala. Então, o dá para ver vale para a vida normal. Em pandemia, na grande maioria das salas do SAF, só pode o avaliador e o paciente, porque elas são muito pequenas. Também tem uma questão que as avaliações da Rúbia possivelmente não aconteçam no SAF, a Rúbia vai fazer em outro local, para poder facilitar para os pacientes não ter que ir para a universidade. Enfim, estou usando a tese da Rúbia como exemplo por conta do protocolo. Tese da Bruna. O Vitor salvou a tese da Bruna, porque a Bruna teve que mudar completamente o projeto de doutorado dela, porque a tese da Bruna era com idosos e num trabalho longitudinal. Então, imaginem, em épocas de pandemia, idosos longitudinal, esquece. E daí, o Vitor teve a ideia, e conversando com a Bruna super topou, da gente usar dados que a gente já tinha da SAB, protocolo SAB. Lembram que a gente falou da SAB na live? Daquela questão de que a SAB ela é validada para o português de Portugal e não para as nossas crianças brasileiras, e todo mundo usa, e não tá certo, mas todo mundo usa porque é o que tem. E é isso que a gente tenta não fazer no GEAC, é para isso que a gente está aqui enquanto grupo de pesquisa, para que a gente consiga construir cada vez mais contribuições para a nossa fonoaudiologia, para fazer diagnóstico e reabilitação de jeitinho certinho, com evidência bonitinha. A Bruna, então, não vai ter coleta, não tem como acompanhar a Bruna. A Taisane está fazendo um novo teste de processamento auditivo. Como a Taisane trabalhou muito no teste de fala comprimida, na época do TCC, da Brenda e da Carol, surgiu nela o desejo de fazer um teste de fala comprimida com figuras, para que nós possamos aplicar nas crianças com desvio fonológico, porque nós não tínhamos e não temos nenhum teste para avaliar fechamento auditivo em criança com desvio fonológico ou fonético, enfim, que tenha trocas articulatórias, e a gente precisa ver fechamento auditivo nessa população. Então, a Taisane está construindo um teste, então também não tem como acompanhar a Taisane, porque não vai ter muita coleta. Ela vai fazer uma validação bem pequenininha num grupo de crianças bem pequeno. Tainá está quase defendendo. Estamos aí em vez de achar uma data de defesa para Tainá. Então, minha gente, vocês são a New Generation total, assim, nova geração, valendo. A Cassie e a Brenda também tiveram que mudar o TCC. O nosso desejo era fazer treinamento auditivo nos pacientes com idosos, treinamento auditivo em pacientes com zumbido, e a gente teve que mudar por conta da pandemia. Treinamento auditivo, longitudinal, pandemia, não deu. E daí as meninas vão trabalhar com dados da tese de doutorado da Sheila. A Dara e a Aline estavam fazendo antes e depois dos pacientes da Carol Portaletti, vendo o efeito em sistema nervoso auditivo central de uma terapia fonoaudiológica, porque a Carol trabalha tudo, né? Em pacientes com alterações neurológicas. Então, as meninas também já não tem muito mais coleta, não tem como observar. Então, por que eu estou contextualizando isso, gente? Porque tudo que nós começarmos, quando em breve pudermos começar, a gente vai começar muito do zero. A gente não tem nada andando. O que está andando com banco de dados. Então, quem deseja fazer TCC comigo, que a Dani já falou, o Wellington já falou e a Cris já falou também, eu sempre dou a opção para vocês de fazer com o que temos em banco de dados, porque temos muita coisa em banco de dados, e quando nós voltarmos para a nossa vida SAF,
a gente vai fazer um banco de dados bem bonito no nosso Drive e vai ficar lá no nosso computador, lá na sala do nosso grupo, para que nós possamos ter todos os dados que a gente já coletou na vida, de coisas que sobraram, desse monte de coisa que vocês estão vendo aqui do Lattes, tem coisa que sobrou, tem bastante coisa que sobrou, e daí vocês vão poder escolher. Eu quero fazer um TCC ou uma iniciação científica com coisas novas, eu quero coletar e pôr a mão na massa, ou não, eu quero sentar e eu quero escrever um artigo científico. E como que eu escrevo um artigo científico? Daí é o nosso próximo encontro, que foi a sugestão da Dara, conectada comigo aí, de podermos pensar nisso. Para quem já está escrevendo, a ideia é aprimorarmos, e para quem nunca escreveu, a ideia é nós começarmos. Então, ainda na linha, né, do que a gente tem acontecendo... não, eu já falei, do TCC da Aline e da Dara eu já falei. Então, entendem, gente, que assim, o nosso panorama GEAC, ele é completamente diferente do panorama que eu vivi até sair de licença maternidade. Então, quando eu me peguei organizando, pensando, e comecei a falar com vocês do workshop, e me empolguei, achei data, e fui fazendo as coisas, falei, gente, a vida tá completamente diferente. Não, a vida não mudou só a minha vida de ser mãe do meu gostoso Anthony, mudou a minha vida profissional enquanto pesquisadora, porque o grupo é outro. O grupo começa do zero, com uma gratidão e uma valorização imensa a quem fez essa trajetória até aqui. Então, a Taissane, a Bruna e a Rúbia, que são minhas 3 doutorandas hoje, deixaram um legado científico aí, deixaram uma contribuição muito bacana, e foram viver a vida fonoaudiológica, continuando estudando. E, gente, isso é uma tarefa bem gostosa, mas nada fácil. Trabalhar e estudar é uma delícia, eu fiz isso a vida inteira, continuo fazendo até hoje, porque é impossível, né? Eu escolhi uma profissão para trabalhar e estudar, mas dá trabalho, né? Não é fácil. Então, gente... A minha ideia hoje era compartilhar isso com vocês, para que vocês pensem também como que vocês querem aí trilhar os próximos passos de vocês no GEAC, para quem vai terminar a TCC, para que a gente faça com a melhor qualidade possível, para quem vai começar com a melhor qualidade possível, e a gente vai, a partir dessa semana, já começar um pouquinho mais a trabalhar com prazos. Então, para a Dara e para o Vitor, eu já passei alguns prazos. Agora eu vou seguir a minha listinha de tarefas aqui, vou chamar a Brenda e a Cass, depois a Dara e a Aline, assim eu vou indo, para a gente se organizar. E estou devendo um encontro para os alunos que desejam TCC1 comigo, que é a Dani, o Wellington e a Cris. Que eu estou devendo esse encontro desde que eu voltei da licença maternidade, mas eu não esqueci de vocês. Estou só tentando colocar tudo no lugar da melhor forma possível. Tá, gente? Então, o nosso tempo hoje já se esgotou. Eu não sei se alguém quer fazer alguma colocação, mais alguma sugestão, como a Dara fez. E obrigada, Dara, de novo, pela sugestão. E daí a gente já pode se encaminhar para finalizar e nos vermos mais uma vez daqui a 15 dias, sem ser na próxima segunda, na outra. Alguém quer falar alguma coisa? Nadinha de nada? Não? Então, gente, para quem está começando no grupo, deixa eu parar a apresentação. Eu espero não ter assustado e ter contribuído de alguma forma, porque é bastante informação, a gente estuda muita coisa diferente, mas eu vou tentar ir amadurecendo tudo isso em vocês. Então, fica o meu convite para o Wellington, para a Dani e para a Cris, que eu acho que a Cris já saiu, ela avisou que ia sair mais cedo, para já começar a pensar um pouquinho assim, o que eu gostaria de fazer.
Eu gostaria de escrever do que já existe de banco de dados. Eu quero coletar coisas novas, não esquecendo nunca que a gente vive uma vida pós-pandemia agora, que eu não sei como é que vai ser para nós voltarmos aos ambulatórios, para a gente ter aquele nosso ambulatório delicioso de sexta, cheio de gente, com um monte de paciente, de zumbido para cá, de potencial para lá, de processamento para cá, e a gente se espalhando lá pela pediatria para pedir sala, porque a gente tinha muito paciente e não tinha espaço. Então, não sei como vai ser para a gente voltar a ter essa vida gostosa, mas já fica o meu convite para vocês pensarem sobre isso. E para quem já está fazendo, daqui a pouquinho, durante essa semana, eu apareço aí para a gente combinar datas. Tá bom, gente? Então, eu agradeço super a presença de vocês. Obrigada por vocês terem vindo aqui ficar esse tempinho comigo pelo nosso grupo de pesquisa. Convido vocês a darem uma lidinha, principalmente os novos, a darem uma lidinha nas nossas produções, a verem o que a gente já conseguiu. A Nathalie, que veio falando que gosta de zumbido, né, que tem desejo de estudar esse sintoma, como a Brenda falou, né, gosta do sintoma de cuidar, avaliar e reabilitar, não dele, né, você vai perceber que a gente não tem muitas publicações em zumbido ainda. Isso é uma coisa que eu quero melhorar, porque nós fizemos produções bacanas, mas elas não emplacaram nas revistas, que são coisas que eu vou falar aí nos nossos próximos encontros. A gente tem coisas nos nossos computadores, mas não emplacou ainda aí na vida aí fora. Esperamos que dê certo. Então, gente, o Vitor tá engajadíssimo. Ele tem uma lista desse tamanho, assim, ó, de artigo para desovar lá. A Cris comprou a ideia de ajudar a desovar, a Dara também. E quem tiver vontade, gente, de ajudar com esses artigos que estão parados, vamos lá. Fica o meu convite também para que vocês possam contribuir com esses artigos, estudar esses temas que envolvem processamento, zumbido e potencial. Tá bom? Certo? Então, gente, um beijo para vocês, um abraço bem apertado, daqueles bem gostosos, assim. E qualquer coisa me chamem. Se eu demorar, eu respondo. Eu só demoro mais agora, mas eu respondo. Tá? Uma ótima semana para vocês e muito obrigada. Beijo, prof. Beijo, querida. Beijo, beijo.